Olá, continuamos nossos trabalhos de leitura e interpretação do romance de Conceição Evaristo, Becos da Memória, para nosso processo de remissão de pena pela leitura e pela escrita. Hoje nós vamos trabalhar com dois personagens que são fundamentais para essa história e são personagens muito semelhantes. Um é um homem adulto, que é Negro Alírio, né? E que tem uma grande relação, uma relação narrativamente importante com uma outra personagem nossa, narradora, Maria Nova. Vamos para uma passagem sobre Negro Alírio, que já está lá para mais da segunda metade do romance, aqui nessa minha edição, na página 203, mas na edição que vocês têm, está numa outra página, em que Negro Alírio, ele tem um medo, né, na vida. A gente observa que esse homem forte, corajoso, que organiza a sua comunidade em torno dos ideais de justiça, liberdade, que luta pelos direitos, né, da sua comunidade, contra a desfavelização, contra a desocupação das terras, né, o roubo, o sequestro das terras em que mora a sua comunidade. Ele é Negro Alírio. Desde a zona rural, do interior de onde ele vem, ele se indigna, né, com as injustiças dos mais poderosos sobre a comunidade pobre, sobre a comunidade de trabalhadoras e trabalhadores. Negro Alírio nos conta de um medo, né? Essa narrativa de Becos da Memória nos dá a entender que Negro Alírio tem um certo temor. Que temor é esse? Negro Alírio, da construção onde arranjara serviço como pedreiro, olhava o mundo. Era hora do almoço. O patrão pedira os documentos e ele fora obrigado a dizer que perdera tudo. Tinha certo receio de lhe dar a carteira de trabalho. O patrão descobriria que ele era ex-empregado do porto, aliás, nem baixa sua carteira tinha. Como explicar tudo? Abandono de emprego por quê? O movimento, a greve, o levante dos operários no porto havia sido noticiado por todo o Brasil. Se o novo patrão descobrisse, além de perder o trabalho, seria tomado como subversivo. Não que tivesse tanto medo da prisão, nunca fora preso. Sabia de companheiros que foram presos. Alguns haviam desaparecido. Não podia ser preso, queria estar solto, livre aqui, na dura lida. Ao abrir a marmita, o cheiro da comida purificou o ar. Negro Alírio sorriu, pensando em Dora, que realmente tinha tempero em tudo. Negro Alírio estava achando tão bom ficar com Dora. Essa relação amorosa entre eles é tão leve, tão bonita e ao mesmo tempo tão forte, tão intensa, tão carregada de memórias. Tudo era tão paz entre os dois, apesar das 1000 lutas que estavam acontecendo na favela e que ele se sentia comprometido com elas. Era preciso lutar pelo direito de não sair de onde estavam. Então, é interessante, né? Esse personagem que é forte, é masculino, é um personagem homem, né? Entre tantas personagens mulheres, é um homem negro, é um homem batalhador, trabalhador e preocupado com a sua comunidade, né? E é um homem que também tem um amor, ele também tem um lado afetivo, né? É interessante esse personagem masculino. Então eu queria que no exercício de hoje, de escrita sobre Becos da Memória, vocês, numa primeira pergunta, né, eu queria que vocês respondessem sobre esse personagem, Negro Alírio. Qual é a importância de Negro Alírio para a favela, para a sua comunidade? Quais são as características que vocês podem elencar, listar de Negro Alírio que o fazem ser um personagem digno de narração, digno de nota? Ele precisa estar nesse romance, Becos da Memória. Por que ele precisa? Qual é a importância dele para essa narrativa dessas pessoas que moram nessa favela que está sendo desocupada pelo Estado? Né? As personagens desse romance compõem uma comunidade, uma favela, que está sendo desocupada pelo Estado.
esse território está sendo desfavelizado, né? Que isso é baseado em fatos reais, né? A gente sabe, o Brasil é feito dessas lutas por território do Estado contra a população pobre, a população trabalhadora, a população negra, e Negro Alírio é um líder, né? Então, o que vocês acham que é de tão importante nesse personagem, em Negro Alírio, que é um homem corajoso, que ao mesmo tempo tem medo de ser preso, né? Ele quer estar livre, trabalhando, amando, organizando o movimento, né? E o que vocês acham que é importante, mais importante nesse personagem, das suas características, em que ele precisa ser um dos protagonistas dessa história? Por que ele é tão importante para a sua comunidade? Vocês conhecem ou conheceram um Negro Alírio, né? Em alguma das comunidades em que vocês moraram, algum dos bairros, alguma das cidades em que vocês moraram? Então, queria que nessa primeira pergunta vocês refletissem um pouco sobre a importância desse personagem, Negro Alírio. Negro Alírio, né? Ele, com esse medo que ele tem de ser preso, ele se conecta a uma outra personagem muito importante no romance, Becos da Memória, que é a Ditinha. Ela estava presa ainda. E Negro Alírio, quando está com essa preocupação com ele mesmo, né, de entrego ou não entrego a minha carteira de trabalho para o meu patrão, porque ele vai ver que eu participei da greve dos operários no porto e pode mandar me prender, ele se lembra de Ditinha. Ele diz, olha, eu não posso ser preso, porque na favela tem tanta coisa para fazer, as crianças têm que ir para a escola, né? Ditinha, ela tá presa e eu preciso conseguir um advogado da justiça gratuita para ela, né? Ou seja, um defensor público. Ele se preocupa com Ditinha. E a gente vê essa personagem, Ditinha, nesse momento da narrativa, pouquinho depois, em que ela volta da prisão. Ela é presa porque ela rouba uma pedra preciosa da patroa. Ditinha é empregada doméstica, né? Vocês viram essa relação de Ditinha com seu pai, com seus filhos, né? É uma mulher trabalhadora, se encanta por uma pedra, toma aquela pedra ali daquela casa e há uma série de episódios, né, depois dos quais ela acaba sendo presa. E Ditinha sai da prisão já quase no final do romance e tem um sentimento que Ditinha carrega, né? Depois que ela sai da prisão, ela tem que se afastar dos filhos, da família, da sua casa, e ela volta. Então ela cumpre o seu tempo de prisão e depois desse tempo ela volta. Mas quando ela volta, ela também a gente tem acesso através da narradora ao mundo interior de Ditinha. E a narradora nos conta o seguinte, nesse momento. Ditinha guardava toda a vergonha do mundo dentro de si. Tinha medo do julgamento de todos. Nunca mais encarou o pai. O homem bebia, cochilava, roncava, bebia. Quando deu com Ditinha novamente, sorriu, levantou a mão trêmula e a pousou com dificuldade sobre a cabeça da moça. Parece que ficou quase feliz, não expandiu muito o sentimento, acenou para a garrafa de cachaça quase vazia. Na cadeia, durante todo o tempo, Ditinha pensou tanto nessa volta para casa. Queria sair, ver os seus, começar tudo de novo. Agora estava ali, parada em casa, atônita, arrependida, quase vazia daquele desejo. Começar como? Começar o quê? Estava livre, solta, mas não era bem isso. A mulher continuou presa dentro de casa. Tinha vergonha de tudo e de todos. A gente chega num momento do romance que é muito forte, muito delicado. A gente sabe, principalmente para vocês que estão aí, mas a gente não pode deixar de tocar nesse momento, né? Nós sabemos que essa volta para casa ela é muito desejada, ela é o momento mais esperado de quem sofre o encarceramento, a prisão, mas também é um momento muito doloroso, porque é um momento que tem que as pessoas, vocês, e nós esperamos que vocês encontrem esse momento o mais brevemente possível, é um momento em que a pessoa que está presa encontra de novo um mundão, e esse mundão vai julgar a pessoa que sai, né?
E esse sentimento de ditinha, né, é um sentimento que muitas pessoas que saem da cadeia, né, relatam, né? Então, queria que vocês escrevessem, se pudessem, um pouco sobre isso, né? Vocês se espelham na personagem Ditinha como? Então, a pergunta número 2 é sobre Ditinha. Vocês se espelham em Ditinha? Quais são as expectativas de vocês para o momento em que vocês saírem da prisão? Quais os planos de vocês? Quem está esperando lá fora? O que vocês esperam encontrar lá fora? Como lidar com os próprios sentimentos internos? Vocês conversam sobre isso? Já pensaram sobre isso? Então, nessa pergunta 2, que a gente sabe que é muito delicada, tentar entender essa personagem Ditinha a partir das próprias experiências de vocês, né? Importante a gente entender que essa sociedade, né, que recepciona a pessoa presa lá fora, ela, ao mesmo tempo que ela acha que a prisão precisa existir, ela não tem a mínima noção de como funciona o interior, o sentimento, a subjetividade, a realidade de uma pessoa que fica presa. E o que vocês teriam a dizer a essa sociedade sobre a experiência de vocês através de Ditinha? Essa é a pergunta 2. Como vocês se sentem? A pergunta 3 é sobre uma personagem que a gente está falando sobre ela desde o início, porque ela não é só uma personagem. Ela é o olho do romance. Ela é a perspectiva, né? Aquela que vê, que enxerga as personagens e que viaja no interior das personagens e nos conta. É Maria Nova. Essa menina quase mulher, essa menina em transição, essa menina passando pelos seus 12, 13 anos, querendo entender o mundo, querendo entender as pessoas, querendo entender a sua comunidade. Nesse momento em que ela vai para a escola. Maria Nova foi para a escola naquela manhã com má vontade, a rondar-lhe o corpo e a mente. Interessante porque Maria Nova era uma excelente aluna, ela gostava de ler, ela sabia escrever, ela era inteligente. E a gente sabe no romance que ela gostava de ler, mas ela não gostava da escola. Cada vez que tinha de se ausentar da favela, o medo, o susto, a dor agarravam-lhe intensamente. Era como se fosse sair. Ao voltar, não encontrasse mais ninguém naquele território exprimido. Na semana anterior, a matéria estudada na escola tinha sido História, e o conteúdo, a libertação dos escravos. Maria Nova escutou as palavras da professora e leu o texto do livro. A professora já estava acostumada com as perguntas e com as constatações da menina. Esperou. A menina permaneceu, quieta e arredia. A mestra perguntou-lhe qual era o motivo de tamanho alheamento naquele dia. Maria Nova levantou-se dizendo que sobre escravos e libertação ela teria para contar muitas vidas, que tomaria a aula toda e não sabia se era bem isso que a professora queria. Tinha para contar sobre uma senzala em que hoje seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de vida. A professora pediu que ela explicasse melhor, que contasse em mais detalhes. Maria Nova fitou a professora, fitou seus colegas. Havia tantos, aliás, alguns eram até amigos. Fitou a única colega negra da sala, e lá estava Maria Esmeralda, entregue à apatia. Tentou falar. Eram muitas as histórias, nascidas de uma outra história com H maiúsculo, que trazia vários fatos encadeados, consequentes, apesar de muito distantes no tempo e no espaço. Pensou em tio Totó. Isto era o que a professora chamava de homem livre? Pensou em Maria Velha, na história do avô dela. Pensou no seu próprio avô, o louco do Leizão da Serra. Pensou em Nega Tuína, em Filogazogênia, em Ditinha. Pensou em Vorrita, na outra e em Bondade. Pensou nas crianças da favela, poucas, pouquíssimas. Podiam se contar nos dedos as que chegavam à 4ª série primária. E entre todos,
Só ela estava ali, numa segunda série ginasial, mesmo assim fora da faixa etária. Era a mais velha, 2 anos a mais que seus colegas, e ainda estava em vias de parar de estudar, a partir do momento que tivesse que mudar da favela. Pensou em Negro Alírio e reconheceu que ele agia querendo construir uma nova e outra história. Era uma história muito grande, uma história viva, que nascia das pessoas. Assentou-se e pela primeira vez veio-lhe um pensamento. Quem sabe escreveria essa história um dia. Quem sabe passaria para o papel o que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Maria Nova é essa personagem, essa narradora. Qual é a pergunta sobre essa nossa narradora que a gente traz para o final do caminhar sobre a leitura de Becos da Memória? Maria Nova não gostava da escola. Era uma instituição distante, racista, ela tinha que sair da favela, ela tinha medo de sair daquela sua comunidade que, de certo modo, lhe protegia da cidade grande. Mas, ao mesmo tempo, ela gostava de ler, ampliar os horizontes, escrever poesia, ler literatura. E Maria Nova vai, numa aula de história, ela diz, olha, essa história que a professora está contando da escravidão é uma história que eu vivo todos os dias na favela. Né? Tio Totó já se libertou. Essa história que a professora conta de que a princesa Isabel aboliu a escravidão e que não existe mais escravatura no Brasil, que todas as pessoas são livres e iguais, e isso está na lei, para mim não faz sentido. Ditinha é livre, Ditinha que foi presa, as crianças da favela que não têm acesso à educação, à água, à luz, à moradia, os habitantes da favela, da minha comunidade, estão sendo expulsos. Essas pessoas são livres? Então, Maria Nova está questionando a história oficial, questionando a história que se conta na escola. E ela se pergunta, a escravidão acabou no Brasil? E aí ela pensa em Negro Alírio e ela diz, aí é que está a conexão entre os personagens, que todo romance tem. E é importante a gente pensar sobre a relação entre os personagens. Então Maria Nova pensa em Negro Alírio, pensa em Ditinha, pensa em Tio Totó, pensa nos outros personagens. E ao pensar em Negro Alírio, ela diz, olha, esse homem está traçando uma trajetória de liberdade dessa escravidão, que não acabou. E um dia eu vou escrever essa história. Então, sobre Maria Nova, eu gostaria de finalizar esse bloco de leitura de Becos da Memória perguntando a vocês. É a terceira pergunta. Maria Nova diz que lá a senzala era muito parecida, a senzala da escravidão, dos tempos coloniais brasileiros até 1888. Essa senzala não está no passado. Ela é muito parecida com a favela que ela conhece aqui em 1940, né, no Brasil. Então, século XIX se repete no século XX. E vocês que estão enfrentando a situação da prisão, a senzala do século XIX, que se parece com a favela do século XX, se parece com a prisão, a cela da prisão do século XXI? Se vocês fossem Maria Nova, escrevessem sobre a prisão, vocês diriam que a escravidão não acabou? Que a senzala se parece com a favela, que se parece com a prisão? Por quê? Digam os motivos, descrevam. O que se parece? O que é parecido? O que é semelhante? O que é diferente entre a senzala dos livros de história, se é que ali existia? Se é que os livros de história falam sobre a senzala, ou que vocês imaginam que seja que fosse a senzala? O que é a favela? O que é parecido? O que é diferente de uma cela de prisão, do convívio na prisão? Mas Maria Nova vai dizer, eu posso contar essa história e eu posso fazer dessa história uma outra história se eu escrever. Então é isso que a gente pede de vocês. Escrevam pela liberdade. Escrevam para contar outra história. História de vocês, da família de vocês, da trajetória, dos planos de vida de vocês. Escrevam pela remissão de pena, pela liberdade, para continuar a luta abolicionista contra a senzala, contra a favela oprimida, repudiada, contra a prisão. Um grande abraço, espero ver vocês presencialmente em breve e em liberdade.